Olá, eu sou Amanda Marques e eu estou aqui com o advogado Edmilson Vieira e ele vai nos explicar um pouquinho como vai funcionar a regulamentação agora da profissão de design de interiores. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer estar com você, um prazer poder esclarecer um pouquinho sobre a Lei 13.369, que trouxe uma regulamentação para essa profissão do design de interiores e ambientes. Espero poder contribuir aí com a expectativa de todos os designers que estão vendo esse vídeo, que acompanham o seu trabalho, acompanham todo esse desenvolvimento dessa profissão tão especial. Muito legal. Só que o que acontece? Muitos profissionais eles têm muitas dúvidas de como realmente eles podem exercer a profissão deles. É por isso que a gente queria conversar um pouquinho contigo, para esclarecer o que gera, o que impacta na vida desses profissionais essa nova regulamentação. Primeiramente, eu queria trazer alguns esclarecimentos, né? Hoje, no Brasil, de todas as profissões que são desenvolvidas, aproximadamente 3% dessas profissões, dessas atividades são regulamentadas, certo? E isso, realmente, qual que é o processo? O que a regulamentação traz de benefício, né? Quando você tem uma profissão regulamentada, você tem uma facilidade para se organizar como sindicato, você tem alguns direitos que são garantidos em lei, como direitos trabalhistas, direitos à jornada, ao teto salarial, dentre outros direitos que beneficiam as pessoas que têm uma profissão regulamentada. Então, historicamente, no Brasil, pela criatividade do brasileiro, muitas atividades ainda não têm uma regulamentação. E aí acabam sendo sempre estabelecidos os direitos pelas normas gerais. Então, por exemplo, nós temos a CLT, que é a Consolidações das Leis Trabalhistas, que trazem ali direitos e deveres para todas as profissões, para todas as atividades envolvidas. Só que algumas que têm uma regulamentação, eles acabam tendo um olhar mais específico nessa lei. Leis que trazem regras que estabelecem tanto a forma de exercer a profissão, como os direitos do próprio profissional que exerce essa profissão. Então, a regulamentação 13.369, ela traz um grande avanço para a profissão de design de interiores e ambientes. No entanto, nós vamos ver que eu quero esclarecer aqui que algumas coisas muito importantes foram extraídas, foram retiradas através do veto presidencial. E isso trouxe algum prejuízo ou não estabeleceu tudo aquilo que a lei original traria para essa profissão. Beleza. É importante a gente ressaltar que essa conversa, esse bate-papo que nós vamos estar falando aqui, não diz respeito ao que eu penso ou o que o doutor pensa. Nós vamos estar apenas esclarecendo o que diz realmente a lei. Então, não tem nada de pessoal aqui, e sim uma interpretação da lei para que vocês consigam compreender quais são os benefícios, as vantagens e desvantagens dessa lei que acaba gerando uma polêmica, né, entre muitas pessoas dentro da nossa profissão. Certo? Certo. Então tá, vamos então conversar então, eu tô com a minha cola aqui, com toda a lei aqui, e vamos conversar um pouquinho sobre ela, cada um dos artigos, para a gente poder compreender o que realmente fala essa lei, né? Então, no artigo 1 diz o seguinte: é reconhecida em todo o território nacional a profissão de designer de interiores e ambientes, observados os preceitos dessa lei. Artigo 2. Designer de interiores e ambientes é o profissional que planeja e projeta espaços internos, visando o conforto, a estética, a saúde e a segurança dos usuários, respeitando as atribuições privativas de outras profissões regulamentadas em lei. Algum comentário aqui? Olha, quando nós olhamos, é o início de uma lei, o artigo 1º, ele traz o que o que está sendo regulamentado, a profissão de design de interiores, o que isso traz de repercussão. Com a regulamentação, logicamente, você nasce um destaque na profissão. E esse destaque, uma vez regulamentada, pode se organizar de uma forma sindical. Então, os designers de interiores podem montar um sindicato, uma federação. Eles podem começar a brigar por alguns direitos dentro da legislação brasileira. Então, o artigo 1º ele vai trazer ali essa regra de que agora a profissão está regulamentada. O artigo 2º ele vai dizer o que é, né? Quem é o profissional, quais as atividades que ele desenvolve. Também não tem nenhuma uma implicação jurídica mais detalhada. Simplesmente diz, design de interiores é isso. Né? E nós vamos ver no decorrer da lei que tem outros aspectos que detalham um pouco mais as atividades do designer, mas não tem nada muito a se destacar, a não ser que o artigo 1º trouxe a regulamentação formal.
Nós temos aqui no artigo 3 um veto. E também nós temos ele no artigo 6º, 7º e 8º. Quais são esses vetos? Primeiramente, eu queria explicar o que é o veto, né? Então, quando nós pensamos no processo legislativo, ele tem toda uma tramitação legislativa. Então, uma lei como essa iniciou a partir de um projeto de lei que passa pelas casas legislativas, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Após finalizado todo o trâmite de votação, passou pelas comissões, ele chega num texto final aprovado pelo Congresso. E o Congresso encaminha para o presidente, onde cabe ao presidente da República sancionar a lei ou vetar ela integralmente ou parcialmente. Nesse caso aqui, da Lei 13.369, houve um veto parcial. E aí os artigos que você destacou aí, o artigo 3º, o artigo 6º, 7º e 8º. O que traria esses artigos? Na verdade, o veto ele trouxe um esvaziamento de um dos grandes benefícios que regulamenta a categoria, que é um exercício privativo da profissão. Então, pelos vetos, tá? Por exemplo, o artigo 3º, ele estabelecia que quem poderia exercer a profissão? Quem tivesse um curso superior de design de interiores ou um curso técnico reconhecido pelo MEC. Então, ele excluiu essa possibilidade e com essa exclusão, qualquer pessoa, qualquer um pode exercer a atividade de design de interiores. Eu, como advogado, se eu tiver um conhecimento, se eu fizer o seu curso, por exemplo, e adquirir conhecimento, me aprofundar cada vez mais no processo da atividade, eu posso propor essa atividade para alguém e eu posso desenvolver essa atividade. Então, esse veto, ele tirou essa exclusividade somente de pessoas que tivessem uma graduação ou um curso técnico reconhecido pelo MEC. E quando nós vamos para o artigo 7º e 8º também traz essa mesma conotação. Ele traz alguns desdobramentos que traria a mesma raiz, né? Já o artigo 6º, ele contemplava as garantias com relação aos direitos autorais. Então, assim, quem exercia um projeto, aquele projeto teria a garantia dos direitos autorais. Isso aí também foi vetado, tá? Isso aí traz uma abertura maior para os designers de interiores, onde há a possibilidade de desenvolver um trabalho sem risco de estar violando um direito autoral ou outro. Agora eu vou falar aqui sobre o artigo 4. Compete ao design de interiores e ambientes. E aí nós temos toda uma configuração do que compete, o que não compete, o que pode e o que não pode ser feito o designer de interiores. Porém, aqui no item 2 fala o seguinte: elaborar plantas, cortes, elevações, perspectivas e detalhamento de elementos não estruturais de espaços. O que isso significa? Significa que você não pode fazer nenhuma alteração no ambiente, até porque existem as competências. Um arquiteto, por exemplo, ele estuda cálculo estrutural durante a faculdade. O engenheiro também estuda isso. Dentro do curso tanto de graduação como o curso técnico de design de interiores, ou cursos livres, não entra, a gente não aborda essa parte estrutural. Então, se de repente eu quebrar um pilar, eu posso derrubar um edifício inteiro. Então, por isso, não compete ao designer de interiores trabalhar ou fazer qualquer tipo de modificação dentro daquele espaço. E para isso, ele precisa de um outro profissional, um arquiteto ou um engenheiro, que assine, que se responsabilize pela parte técnica dessa execução. Parágrafo único. Atividades que visem alterações dos elementos estruturais devem ser aprovadas e executadas por profissionais capacitados e autorizados na forma de lei. É exatamente o que eu falei, né? Mais alguma coisa a completar? De acordo com a lei, né, aprovada 3369, não existe qualquer impedimento que eu, como advogado, seja designer de interiores, conforme eu já coloquei. Creio que a reserva do chamado exercício ilegal da profissão, ele não está contemplado nessa lei. Então, por exemplo, um médico ou alguém que exerça a medicina sem ser um médico, ele pode responder civil e criminalmente pelo exercício ilegal da profissão. Tá? Um arquiteto ou uma pessoa que exerça uma atividade de arquitetura, que é competência exclusiva do arquiteto, de acordo com o Conselho Regional de Arquitetura do Brasil, certo? Ele está exercendo uma profissão ilegal. Então, por isso que é bem importante, porque até o parágrafo único aqui, ele traz esse destaque, que o design de interiores não pode extrapolar na atividade, exercendo
uma ação, um procedimento, uma atividade que seja competência exclusiva de outro profissional, seja do profissional de engenharia, seja do profissional de arquitetura. Então, ao estabelecer a competência e trazendo os destaques da vedação, nós temos que tomar muito cuidado. Então, o design de interiores ele pode exercer tudo que está no artigo 4º, exceto as profissões ou as atividades que são exclusivas da competência privativa do profissional de engenharia e de arquitetura. Porque se eu fizer isso, eu vou estar falhando e aí eu vou ter que judicialmente responder por isso. Responder por isso, isso. Se você exercer uma atividade, digamos que você vai fazer um projeto, vai desenvolver uma atividade de design de interiores e ambientes, e você, de repente, vai mexer em algo que é competência exclusiva do engenheiro, e isso gera uma consequência, você responde civil e criminalmente. Civil porque todos os prejuízos, os danos morais ou materiais você vai responder, e civil e criminalmente porque você exerceu uma atividade ilegal, uma atividade vedada legalmente, e aí você pode responder criminalmente também. E o artigo 5º tem alguma consideração? Porque ele fala sobre conduta ética, né? Isso. O artigo 5º ele somente chove no molhado, né? Nós queremos que todos os profissionais que são sérios, eles trabalham dentro de uma ética, dentro de um respeito, observando o interesse do cliente, sempre podendo dar o melhor de si, trabalhando com excelência, desenvolvendo uma atividade que possa realmente ser relevante para a categoria, para o profissional de design de interiores e ambientes. Então, o artigo 5º ele traz uma regulamentação ética que não tem nenhuma repercussão, nenhum destaque jurídico a ser feito em cima desse artigo. Perfeito. E para nós concluirmos, quais são as considerações que o doutor acha fundamental para ressaltar para esses profissionais? Isso. Eu acho que a primeira consideração é que é um grande passo que ocorreu dentro da legislação brasileira em trazer um destaque para o profissional design de interiores e ambientes. Tá? Então, existe uma regulamentação. Essa regulamentação, ele se destaca. Está no rol de 3% de todas as profissões que são exercidas hoje no Brasil. Então, isso já é um primeiro passo. Em contrapartida, talvez a lei não contemplou, deixou a desejar em relação a fechamento de mercado. Então, ele abre para muitos profissionais, certo? Então, o que vai se destacar dentro desses profissionais, então, não é uma lei que estabelece que somente quem tem faculdade ou tem um curso técnico. O que vai fazer a diferença é a qualificação. É alguém que tenha um profissionalismo, alguém que invista em qualificação, em cursos de qualidade, alguém que possa realmente estar cada vez mais capacitado e se diferenciar pela competência e não pela limitação legal. Então, todos podem exercer o design de interiores e ambientes, mas poucos podem se destacar e fazer um trabalho realmente de qualidade, através da qualificação, através do profissionalismo e na excelência na busca do exercício da profissão. Então esse seria o meu destaque que eu faço em relação a essa lei. Essa lei ela vem como um grande avanço, mas ela traz uma responsabilidade muito maior para o profissional, que agora tem uma lei regulamentada e precisa cada vez mais ir além do óbvio, além do normal ou da vala comum para poder apresentar uma excelência, uma melhor qualidade no exercício da profissão. Eu queria lhe agradecer por ter dado esse tempo, né, cedido o seu tempo para poder esclarecer um pouquinho mais sobre essa lei, para tantos profissionais que têm dúvidas e não sabem exatamente por onde caminhar, o que pode e o que não pode. Agora acho que ficou claro para todos nós até onde a gente pode chegar dentro do exercício da nossa profissão. Ok, eu que quero agradecer o convite. Para mim é um grande privilégio poder participar desse tempo, de nós discutirmos essa lei. Eu creio que se eu conseguir contribuir de alguma forma, eu sou muito grato pelo privilégio de poder dar esse tempo e poder investir esse tempo para esclarecer todos os profissionais que têm buscado uma qualificação, têm buscado realmente crescer, ser um profissional de destaque na sociedade. Muito obrigada! E para você que gostou desse conteúdo, não deixa de dar o seu like aqui embaixo, comente, faça suas argumentações, né, que eu vou estar respondendo sempre que possível. E também vamos estar disponibilizando aqui embaixo o link dessa lei para você poder ler e entender um pouquinho mais o que está acontecendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!